Sabe aquele hemograma? Cheio de números e siglas? Parece complicado, né? Mas a verdade é que aquilo ali é uma história super detalhada sobre a nossa saúde. E hoje a gente vai aprender a decodificar essa linguagem. Então, e se fosse possível decodificar esses segredos todos que estão escondidos ali num exame de sangue? Pensa só, cada termo, cada número é uma pista. A ideia aqui é que, no final, a gente tenha em mãos as chaves para entender algumas das mensagens mais importantes que as nossas células sanguíneas estão tentando nos mandar. Então, o nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente vai decodificar a linguagem das células, falar do tal desvio à esquerda, entender um pouco sobre distúrbios proliferativos e, por fim, ver as pistas na morfologia das células. Vamos começar do básico e ir avançando. Bora lá? Bom, como em qualquer língua nova que a gente vai aprender, o negócio é começar pelo básico, pelo alfabeto, certo? Aqui na hematologia não é diferente. Nosso ponto de partida vai ser entender os termos usados para descrever quando as contagens de células estão, digamos, fora do normal. Olha só, a primeira palavra do nosso dicionário aqui é o sufixo penia. É super simples. Viu penia no final de uma palavra? Pensa na hora. Diminuição, falta, tá baixo. Por exemplo, citopenia. Cito é célula, penia é falta. Ou seja, uma queda geral no número de células do sangue. É um termo super importante, meio que um termo guarda-chuva para essa situação. Ok, se penia é para baixo, o que a gente usa para dizer que está para cima, que tem um aumento? Bom, para isso, existem dois sufixos bem comuns, filia e citose. Os dois querem dizer a mesma coisa, tem mais célula de um certo tipo do que deveria. E aqui fica bem visual, né? De um lado, a menopínia, que é contagem para baixo, abaixo do normal. Do outro, a filia, ou citose, contagem para cima, acima do normal. Essa é a base de tudo, o A, B, C, para a gente começar a ler o hemograma. Agora a mágica acontece. A gente junta o nome da célula com o sufixo. Por exemplo, neutrofilia é um aumento de neutrófilos. Eosinofilia, aumento de eosinófilos. Monocitose, aumento de monócitos e por aí vai. É simples, direto ao ponto, e já dá uma pista gigante sobre o que está rolando no corpo. Beleza, já pegamos o básico, né? Agora vamos para um conceito um pouquinho mais elaborado. Pensa numa infecção séria como uma guerra dentro do corpo. O tal do desvio à esquerda é como se o comando central, a medula óssea, precisasse de reforços com tanta urgência, mas tanta urgência, que começa a mandar para o campo de batalha os recrutas mais jovens, ainda em treinamento. Traduzindo isso para a linguagem do hemograma, desvio à esquerda significa que a gente está vendo um monte de neutrófilos jovens e imaturos circulando no sangue. Isso é um sinal luminoso de que a medula óssea, que é a nossa fábrica de células, está trabalhando a todo vapor, em modo de emergência para combater alguma coisa, geralmente uma inflamação ou uma infecção bem forte. Mas aqui tem um detalhe crucial, uma informação que muda o jogo. Esse desvio à esquerda pode acontecer com a contagem total de neutrófilos lá em cima, ou lá embaixo. E é aí que mora o perigo. Se a gente vê um desvio à esquerda junto com uma contagem baixa de neutrófilos, uma neutropenia, isso é um baita sinal de alerta. É como se a batalha estivesse tão intensa que o corpo está perdendo soldados mais rápido do que a fábrica consegue produzir. A demanda está superando e muito a oferta. Ok, saindo um pouco das inflamações, vamos agora para um assunto mais sério. As células do sangue, infelizmente, também podem contar histórias sobre o que a gente chama de condições neoplásicas, ou seja, os cânceres do sangue. Leucemia é a palavra que todo mundo conhece, né? De forma bem direta, leucemia significa que existem células de câncer, as células neoplásicas, circulando livremente no sangue. É literalmente o câncer no sangue. Só que a leucemia é só uma parte de uma categoria bem maior, que a gente chama de distúrbio proliferativo. Esse é um termo mais geral que engloba qualquer tipo de câncer das células do sangue, não importa se ele está no sangue, na medula óssea ou até em outros tecidos. E eles se dividem em dois grandes grupos, os linfoproliferativos e os mieloproliferativos. E para entender a diferença, principalmente nos distúrbios linfoproliferativos, esse fluxograma aqui é uma mão na roda. Ele mostra de um jeito bem claro como os especialistas fazem para diferenciar uma condição da outra. E a chave de tudo, a pergunta principal é, onde essas células doentes estão?
Essa tabela resume bem a ideia. Se o problema está concentrado nos tecidos sólidos, tipo nos gânglios linfáticos, o nome é linfoma. Se as células estão soltas no sangue ou na medula óssea, aí é leucemia linfocítica. E se o problema é com um tipo bem específico de célula, o plasmócito, aí a gente chama de mieloma. Viu só? A localização é que manda no nome da doença. Beleza. Até agora, a gente falou de quantidade de células e de onde elas estão. Mas tem mais uma camada de informação super importante também, a aparência das células. A gente chama isso de morfologia. A forma, a cor, o jeitão de uma célula, tudo isso também conta uma história. E um exemplo disso são as alterações tóxicas. Esse nome assusta um pouco, né? Mas calma, não quer dizer que a célula virou um veneno. É um nome antigo, histórico. Hoje a gente entende isso como um sinal de que a produção de células está em modo de guerra. São as marquinhas que aparecem nos neutrófilos quando a medula óssea está trabalhando tão rápido, mas tão rápido para combater uma inflamação, que as células acabam saindo com umas pequenas imperfeições de fábrica. Então, o processo é mais ou menos assim. Primeiro, um estímulo de inflamação, tipo uma infecção bacteriana pesada, dá o alarme lá na medula óssea. Segundo, a medula pisa no acelerador e começa a produzir neutrófilos feito louca. E terceiro, nessa pressa toda, as células saem com essas marcas de guerra, essas alterações morfológicas. Para quem está olhando no microscópio, essas imperfeições são, na verdade, pistas valiosíssimas que mostram o quão séria é a inflamação.